Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo, joga na tela, eu vou analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 951. Estou de volta na tela com vocês. Não sei se é de seu conhecimento, mas semanalmente o Supremo Tribunal Federal divulga o informativo de jurisprudência contendo um resumo dos casos julgados na semana anterior. E o conhecimento desses julgamentos é importantíssimo para se manter atualizado com o direito constitucional, e para quem está se preparando para concursos públicos é imprescindível. E sabendo que muitas pessoas têm dificuldade em acompanhar e compreender os informativos, eu desenvolvo um projeto de estudo detalhado dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Se você está chegando aqui hoje, nessa aula em que eu vou comentar o informativo 951, saiba que existem aulas anteriores. Eu tenho disponibilizado aí uma aula para cada informativo de 2019, também uma retrospectiva dos mais importantes julgamentos de 2018 e uma retrospectiva dos mais importantes julgamentos de 2017, e você pode assistir tudo isso. Como é que você faz? Você vai lá no meu site pessoal, vai aparecer para vocês aqui na tela, ó, que é o www.rafaelbarreto.com.br. Vai lá no meu site e clica em Informativos do STF e você vai encontrar Informativo 2019, Retrospectiva de 2018, Retrospectiva de 2017. Se você está chegando, bem-vindo, espero que goste. Vamos na tela com o informativo. Vamos lá. Informativo 951 do Supremo Tribunal Federal. Primeiro julgamento aqui, gente, ó. Julgamento pelo plenário, restrição de comercialização e do uso de manuais de testes psicológicos. O plenário retomou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os dispositivos tais da resolução número 2 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia. Estou de volta com vocês. O mérito dessa discussão eu vou deixar para examinar quando o tribunal concluir o julgamento. Mas eu quero destacar para vocês aqui um aspecto muito interessante que é importante a gente compreender. Qual é o objeto dessa ação de inconstitucionalidade? É uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. E aí vem a pergunta: resolução do Conselho Federal de Psicologia pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Bom, qual é o objeto da ADIM? Pelo que está na Constituição, no artigo 102.1a, o objeto da ADIM é uma lei ou ato normativo. E aí você já deve compreender que não se restringe à lei, outros atos normativos. E aí a gente tem que lembrar, na teoria geral do direito, a ideia que se tem sobre o que é um ato normativo. É um ato que, dotado de generalidade e abstração, determina uma série de condutas para os destinatários daquele ato normativo. E a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela se enquadra no conceito de um ato normativo. E o objeto da ADIM é lei ou ato normativo de natureza federal ou estadual. É um ato normativo de natureza federal. Só que tem um outro elemento que é muito importante. Para que possa ser objeto de uma ADIM, o ato a ser impugnado tem que ser um ato que pode ser confrontado diretamente com a Constituição. É um ato de natureza autônomo, extraído diretamente do texto constitucional. A ideia é muito simples. Para que eu examine a validade desse ato, eu posso fazer o confronto dele direto com a Constituição ou eu tenho que passar pela lei? É um caso de examinar a validade desse ato à luz da lei, portanto é um caso de legalidade, ou é diretamente com a Constituição? Quando o caso passa primeiro pela lei e apenas de maneira indireta ou reflexa, você chega na discussão constitucional, aí há um entendimento que não é caso de controle de constitucionalidade, mas apenas de legalidade. E aí, se vocês me perguntarem, professor, resolução de Conselho Federal de Psicologia ou de um outro conselho de classe é ato normativo autônomo? É extraído diretamente da Constituição ou é um ato infralegal? E, gente, se vocês me perguntarem, particularmente, assim, eu entendo que os atos normativos editados pelos conselhos de classe são atos de natureza infralegal.
que regulamentam a lei de regência daquela classe. Vou lhe dar um exemplo falando aí da minha situação de advogado. Nós temos o Estatuto da Advocacia, que é uma lei, e o Conselho Federal do AB edita o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, provimentos, que são atos infralegais, portanto, de natureza regulamentar. Eu só poderia cogitar uma discussão sobre a inconstitucionalidade direta se fosse verificar se é uma violação ao princípio da legalidade, se ele extrapola os limites da feição regulamentar. Só que preste atenção, o Supremo Tribunal Federal, quando ele quer adentrar no exame do caso, ele decide, é um ato normativo que é de natureza autônoma, que pode ser confrontado diretamente com a Constituição, e é o que ocorre aqui em relação à resolução do Conselho de Psicologia. O entendimento do tribunal é que é cabível o conhecimento aí da DIN em relação a essa resolução, então fique muito atento. Se você for perguntado em uma prova, resolução de Conselho Federal de Psicologia tem natureza autônoma, pode ser confrontada diretamente com a Constituição, ok? Vamos voltar no informativo e a gente pega agora, ó. Próximo caso, habeas corpus, cabimento, ato de ministro do STF. O plenário iniciou um julgamento de um agravo regimental interposto de uma decisão denegatória de habeas corpus impetrado contra um ato do ministro Edson Fachin, que determinou a prisão preventiva nesta ação. E aí o ministro Alexandre de Moraes negou o provimento, aplicando a jurisprudência do Supremo, né, consolidada a partir da súmula 606 do Supremo. E aí eu quero pegar aqui para a gente trabalhar em cima da 606. O que é que está na 606? Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno, de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. E aí eu estou de volta com vocês, e para a gente entender o que é que o Supremo consolidou na súmula 606, e é o que o ministro Alexandre de Moraes está trazendo aqui, no sentido de não conhecer de um habeas corpus contra o ato do ministro Edson Fachin. Gente, o Supremo entende que não cabe habeas corpus para o pleno de decisão de qualquer das suas turmas ou do próprio pleno. Por quê? Porque, em verdade, aquela decisão que está sendo atacada já é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando uma turma do Supremo decide da decisão da turma, não cabe recurso para o pleno. O pleno não é uma instância recursal da turma, não. Eu só levo a matéria ao pleno se for uma situação de embargo de divergência. Mas a verdade é que a competência material do Supremo é distribuída organicamente, internamente, entre o plenário e as turmas. E aí o regimento define o que é matéria das turmas e o que é matéria do pleno. Então, quando a primeira turma julga, é o Supremo quem julga. Quando a segunda turma julga, é o Supremo quem julga. Professor, mas se tiver tendo divergência de entendimento entre as duas turmas, aí a gente remete a matéria ao plenário, mediante embargo de divergência. Na prática, não é comum se chegar até os embargos de divergência, porque quando as turmas identificam controvérsia de entendimento, elas mesmas já propõem remeter o tema ao plenário. Então, a partir dessa ideia é que traz aqui o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não cabe ao colegiado julgar habeas corpus contra uma decisão aí de um dos ministros da turma. O que caberia, gente, aí se tratando de uma decisão monocrática, é um agravo interno para remeter ao colegiado, ok? Vamos na tela com o informativo, vamos prosseguir. Exigência nas faturas de água e energia, competência legislativa. O plenário iniciou um julgamento aqui, uma questão bem interessante, contra a lei do Estado de Santa Catarina, que obriga as concessionárias de serviço de água e energia elétrica a disponibilizarem nas faturas informações sobre débitos vencidos e documento com código de barra para sua quitação. A ministra Carmen Lúcia declarou a inconstitucionalidade, no que foi acompanhada pelos ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes, e aí, na linha de diversos precedentes, destacou a impossibilidade de interferência de Estado-membro nas relações jurídico-contratuais envolvendo o poder concedente federal,
e empresas concessionárias de serviço público. Bom, asseverou que a competência para legislar sobre o serviço de energia elétrica é da União. Estou de volta e, gente, este caso nos leva a uma situação fática que já foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal. Há alguns precedentes, leis estaduais que tratam de alguns aspectos envolvendo fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica. Proíbe a operadora de fazer o corte do fornecimento da energia em virtude do atraso no pagamento. Em um informativo recente, eu comentei com vocês um caso em que a lei proibia a cobrança de taxa de religação. O consumidor, ele não pagou energia, teve a sua conta cortada, teve o seu fornecimento cortado, e aí para religar, depois que ele quitou o débito, paga uma taxa de religação. E sempre há um debate entre ser um serviço federal, competência privativa da União, mas por outro lado envolver uma questão de consumidor, e direito do consumidor é matéria concorrente. Mas o que predomina no Supremo realmente é que, envolvendo um serviço federal, não cabe argumentar a questão de proteção ao consumidor. Sempre predominou a ideia de energia elétrica, água, matéria federal. E é o que a ministra Carmen Lúcia está trazendo aqui, né? O voto é nesse sentido. Só que, vamos voltar na tela. Em divergência, o ministro Marco Aurélio chamou a atenção para algo que eu achei muito interessante. Ó. Ele entendeu que o caso é de defesa do consumidor e não de matéria de energia elétrica, de água. A disponibilização na fatura de consumo de informação sobre débitos vencidos e mecanismos para quitação consistem em um alerta em si ao consumidor, para que não tenha, inclusive, o corte do serviço. Estou de volta. Olha que coisa interessante. De uma maneira geral, nos casos, tem proibição de suspender o fornecimento do serviço, proibição de cobrar uma taxa para fazer a religação do serviço. Só que aqui, efetivamente, não se interfere em nada na prestação do serviço. É tão somente obrigar a colocar na fatura que tem débito vencido e código de barra para pagamento. E aí, ao meu humilde entendimento, o ministro Marco Aurélio parece estar correto. Realmente isso aqui não interfere na prestação do serviço de energia. Me parece muito mais no âmbito do dever de publicidade, da proteção ao consumidor. Vamos aguardar, né? Alguns ministros aí aderiram ao voto do ministro Marco Aurélio, então vamos aguardar a conclusão desse julgamento. Bom, vamos continuar no informativo, volta na tela. Próximo caso. Esse aqui, competência originária do Supremo e repasse de recursos estaduais. O plenário não conheceu de uma ação civil originária ajuizada pelo Estado da Bahia em face da União e de duas instituições financeiras que visa compelir as últimas ao cumprimento das obrigações previstas na lei estadual no decreto número tal, não é? O colegiado assentou não caber ao STF julgar o feito. Trata-se de uma controvérsia meramente patrimonial, sem que se justifique a presença da União no polo passivo. Estou de volta para vocês entenderem. Essa questão passa pela competência do Supremo para dirimir os chamados conflitos federativos, né? De acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição, compete ao Supremo julgar causas e conflitos entre União, Estados, Distrito Federal, só não abrange municípios. Se eu tenho aqui uma causa que de um lado está o Estado da Bahia e de outro vem a União e duas instituições financeiras, e aí eu imagino que talvez tenha aí a Caixa Econômica Federal, talvez esteja aí, a priori eu enquadro na linha F, conflito da União com o Estado. Só que o Supremo entende que a sua competência somente é firmada quando o caso evidencia um conflito de potencial federativo, um conflito capaz de verdadeiramente impactar no equilíbrio, na estabilidade da federação. Quando o tribunal não vislumbra isso, diz, não está firmada a minha competência. E nesse caso, vamos na tela, o Supremo entendeu que não há sequer justificativa para a presença da União. É tão somente as instituições financeiras e ele não reconheceu a sua competência. Está aqui. Assentou não caber ao Supremo julgar o feito.
Vamos para o próximo caso. Inserção do Estado-membro em cadastro de inadimplência, ampla defesa e contraditório. O plenário deu provimento a agravo regimental em ação civil originária para determinar à União que se abstenha de proceder à inscrição do Estado de Mato Grosso em sistemas, né, de, por assim dizer, estou de volta com vocês, ó, de uma maneira genérica, sistemas de cadastro de devedores de verbas para com a União. E repare, aquele que eu comentava em relação ao julgado anterior, nós temos uma ação civil originária. De um lado o Estado do Mato Grosso, do outro a União. Competência originária do Supremo, porque aqui há realmente um conflito entre essas duas unidades acerca de aspectos de ordem financeira, não é? A União fez a inscrição do Estado do Mato Grosso em alguns sistemas aqui de cadastros, né, de devedores de verbas federal, e o que vai acontecer aqui, vamos na tela, é que o tribunal vai determinar que a União se abstenha de proceder à inscrição enquanto estiver em andamento o processo de prestação de contas especial que foi aberto. O Estado foi inserido no cadastro em decorrência de pendências num convênio que tem com a União, e isso aconteceu antes da conclusão da tomada de contas especial, sob o fundamento de que a administração anterior tinha preenchido os requisitos para que incidissem as restrições legais, não é? E aqui se entendeu que o cadastro restritivo não pode ser feito de forma lateral, sem acesso à ampla defesa ao contraditório, que ao Poder Central é possível suspender o reparto de verbas, mas o cadastro tem que ser feito nos termos da lei. E aí se entendeu que enquanto a prestação de contas estiver em andamento, vem comigo aqui, não é? Não podem fazer a restrição de cadastro. Bacana? Vamos seguir no informativo, joga na tela, direito constitucional, ordem econômica e financeira, limite de despesa com pessoal, exclusão de gastos com pensionistas. Muito interessante aqui o aspecto desse julgamento. O plenário, por maioria, concedeu medida cautelar em ação de inconstitucionalidade para suspender a eficácia da emenda constitucional número tal e da emenda constitucional número tal da Constituição do Estado de Goiás. O que é que fizeram na Constituição do Estado de Goiás? O Constituinte derivado estadual estabeleceu o novo regime fiscal do Estado, um regime de limitação até 31 de dezembro de 2026, de gastos correntes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, bem assim de órgãos governamentais autônomos, tribunais de contas, municípios, etc. e tal. E esse mecanismo, né, veio visando conter a escalada das despesas públicas na esfera local, e determinou também que ações em serviços públicos de saúde e em manutenção de desenvolvimento de ensino corresponderão em cada exercício financeiro às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigida pela variação do Índice Nacional de Preço. Estou de volta. Gente, para que a gente entenda, certamente em virtude de dificuldade com as contas públicas, lá no estado de Goiás, eles implantaram medida de ajuste fiscal, medida de responsabilidade fiscal. Aprovaram alterações na Constituição, estabelecendo o limite de gastos, estabelecendo que o percentual a ser aplicado em saúde e educação no exercício financeiro seguinte corresponde ao do ano anterior com a correção. E aqui tem alguns aspectos que a gente precisa meditar. Primeiro, vale lembrar que toda e qualquer limitação feita de ordem orçamentária, de certa forma, interfere na autonomia política do Poder Executivo. Por quê? A Constituição Federal estabelece vinculação de receita à saúde e à educação, e, respeitada a vinculação de receita, o Executivo tem a autonomia para fazer a gestão do orçamento da maneira que ele entender que é mais adequada. Ele foi eleito para isso. Ele, como eleito, é quem decide o quanto ele vai investir, por exemplo, em cultura, em lazer, em infraestrutura. Ele tem essa autonomia, isso faz parte da discricionariedade política do gestor. Então, toda e qualquer norma que venha impor esse tipo de limitação já tem que ser olhada com certo temperamento
para verificar se não estão violando a autonomia do poder executivo. E aqui no caso, a gente vai ver também que tem um detalhe muito interessante, é que essa norma do Estado de Goiás, ela vai terminar entrando em conflito com alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí você pergunta, professor, a gente vai então confrontar a Constituição do Estado com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Não é bem isso. O que acontece é que em matéria de direito financeiro, a gente tem competência concorrente, a União edita as normas gerais e os estados suplementam. Então as normas gerais da União em matéria de direito financeiro não podem ser objeto de disciplina por norma estadual, seja por lei estadual, seja por Constituição do Estado. Então, se tiver um tema tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode o legislador estadual, ainda que seja mediante emenda na Constituição, tratar do tema de maneira diversa, porque está contrariando as normas gerais. E lembre, artigo 24, competência concorrente, a União edita normas gerais e o Estado suplementa. Não pode contrariar. Dito isso, vamos voltar no informativo. Aí tem aqui. A implantação desse novo regime fiscal foi necessária em decorrência dos insustentáveis acréscimos com despesa de pessoal. Entretanto, não obstante o reconhecimento do peso dessas despesas na configuração do quadro de desequilíbrio, a nova redação dada à Constituição, inferida por emenda de origem parlamentar, repare então, o governador manda uma proposta de emenda ao parlamento por via de alteração, muda o que estava, resultou na adoção de providência contrária à lógica a presidir o projeto de reforma constitucional enviado pelo chefe do executivo local, enviado pelo governador. Estou de volta. Logo de cara, já teria essa inconstitucionalidade. Se vem o projeto de iniciativa do governador em matéria financeira orçamentária e você, por emenda parlamentar, distorce a lógica desse projeto, implicando em limitação à autonomia do executivo, você tem um vício de procedimento. Está aí usurpando a iniciativa privativa do executivo. Vamos voltar no informativo, dar um passo adiante. E aí vem um outro aspecto importante, que é a questão com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O plenário já assentou o caráter constitucional da controvérsia relativa à compatibilidade com os padrões instituídos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de preceito contido em Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual, a definir limite de despesa total com pessoal, considerada a competência legislativa da União, para estabelecer as normas gerais de direito financeiro. Estou de volta. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, ela estabelece realmente os limites de gastos com pessoal. Tem lá na lei, não é? O quanto pode ser gasto com pessoal, o índice máximo, o que é que se entende com despesa de pessoal. E aí, só para trazer para vocês, vamos no informativo. Olhem aqui comigo, ó. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 18. Para o efeito desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com ativo, inativo, pensionato, relativo a mandato eletivo, cargo, função. Estou de volta. E pelo que aparenta, aqui na norma do Estado, eles excluem os valores gastos com pensionistas, não é? Para fins de teto, e aí contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cabe. Vamos voltar no informativo. Está aqui, ó. Ao positivar na Constituição do Estado o conceito de limite de despesa de pessoal, com exclusão dos valores despendidos com os pensionistas, o Constituinte Estadual empreendeu um drible ao que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E é da mesma forma, quando se inclui do conceito de limite de despesa com pessoal, as relativas a imposto retido na fonte. E aí, em termos práticos, o resultado da atuação do Constituinte Estadual implicou da Carta Branca à Administração, permitindo ampliar os gastos com pessoal, ausente uma base econômica sólida, a sustentar o imediato incremento das despesas, sem, no entanto, ultrapassar em tese os limites instituídos pela legislação federal de
regência, estou de volta para você entender. Se eu pego lá na lei de responsabilidade fiscal, eu tenho um limite de gasto de pessoal, chegando lá no índice 54%, aí o Estado, que já está com 54%, pegou e fez assim, ó, a gente tira do conceito de gasto de pessoal o que a gente gasta com inativo, com pensionista, e aí você tirou de repente algo que correspondia a 10% da folha. Então, em tese, por essa maquiagem, o Estado que estava com 54% de pessoal agora caiu para 44%. E ele pode jogar mais 10% na folha. Não pode, é isso que o Supremo identificou, flagrante a inconstitucionalidade da norma estadual, ok? Vamos voltar na tela, próximo caso do informativo, esse caso aqui é interessante. ADIM combate ao mosquito Aedes aegypti e dispersão por aeronave. O tribunal concluiu o julgamento e nos termos do voto médio do ministro Edson Fachin, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em um ADIM para dar uma interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, ao dispositivo da lei, no sentido de que a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves. Estou de volta para vocês entenderem, gente. Essa lei, ela estabelece que no combate, né, ao mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, é possível fazer a dispersão de substância por meio de aeronave. Então, há uma possibilidade de você pegar, por exemplo, um drone, você pegar, por exemplo, um avião e fazer dispersão de substância química. E aí houve o questionamento da constitucionalidade, arguindo que não haveria uma comprovação científica da eficiência desse mecanismo e arguindo também que esse tipo de mecanismo poderia colocar em risco a saúde, o meio ambiente. Então, houve um debate nesse sentido. E o tribunal, pelo que a gente está vendo aqui, formou um entendimento por maioria, no sentido de dar uma interpretação conforme, no sentido de permitir a utilização desse mecanismo de dispersão por aeronave, vamos na tela, mas desde que, com a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida. Então, estou de volta. Cientificamente comprovada a eficiência desse mecanismo e com a autorização da autoridade sanitária e ambiental pode fazer a dispersão por meio de aeronave. Vamos jogar na tela, próximo caso, damos a ele aqui, ó. Recurso criminal contra a admissão de recurso. O plenário negou provimento ao regimental em revisão criminal para manter a execução penal de uma reprimenda imposta a um senador condenado pela prática de crime como sistema financeiro nacional. Aqui eu não destaquei nada para a gente aprofundar. Repercussão geral e suspensão nacional. O tribunal iniciou o julgamento de um agravo regimental interposto de decisão, proferida nos autos de um recurso extraordinário, paradigma de repercussão geral, mediante a qual foi deferido o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvam discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos. Estou de volta com vocês e aqui o que vai se discutir, gente, são os efeitos da aplicação da sistemática da repercussão geral, da chamada suspensão nacional, né, dos processos que discutem um tema do recurso leading case que o tribunal vai decidir. E aqui é importante recordar que o julgamento do recurso extraordinário, a partir da criação do Instituto da Repercussão Geral, pela emenda 45, ele passou a ser bifásico. Num primeiro momento, numa primeira fase, o tribunal vai decidir se a matéria tem ou não tem repercussão geral. Se a matéria não tiver repercussão geral, o tribunal não julga o mérito. Se a matéria tiver, ele julga. Se não tem repercussão geral, não julga o mérito. Se tem repercussão geral, julga o mérito. Então, imagine que o Supremo reconhece que não é uma matéria de repercussão geral. Não vai julgar o mérito, não tem sentido mandar recursos para o tribunal. E, em virtude dessa sistemática, o que é que acontece quando a gente tem uma multiplicidade de recursos sobre o tema?
eu encaminho o primeiro ao Supremo, o recurso leading case e o recurso temático. Quando o Supremo recebe o recurso, ele determina a suspensão nacional de todos os recursos sobre aquele tema. O Supremo diz, olha, todos os tribunais que estavam para me encaminhar recursos, segurem aí. Segurem aí e aguardem o meu julgamento. Porque se eu entender que não tem repercussão geral, nem adianta me encaminhar. Então é uma consequência natural da sistemática da repercussão geral, que é a suspensão nacional de todos os recursos. E aí está havendo aí um debate interessante quanto a isso nesse julgamento, ok? Vamos na tela, vamos pegar um próximo caso. Servidor de comissão diplomática, estabilidade. O tribunal iniciou um julgamento de um recurso em que se discute o direito de um brasileiro contratado por comissão diplomática no exterior para prestar serviço como auxiliar local em período anterior à Constituição de 88, de obter estabilidade e se submeter em consequência ao regime jurídico da 8.112/90, estou de volta, que é o Estatuto do Servidor Público, não é, da União. E aí é uma questão que passa pela estabilidade do artigo 19 do ADCT, né? Vale lembrar que a Constituição, no artigo 19 do ADCT, ela concedeu estabilidade a servidores da administração pública, né, que estivessem na data de promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos ali continuados. E a discussão que o Supremo vai ter aqui é se no conceito de servidor da administração pública, direta, autárquica, fundacional, entra esse servidor que está contratado por uma comissão diplomática. Vamos aguardar, joga na tela, né, a matéria. Aqui o ministro Gilmar não conheceu do extraordinário, entendeu que era uma matéria, inclusive, de natureza infraconstitucional, houve aí uma divergência. Vamos aguardar. Bom, primeira turma. A primeira turma iniciou o julgamento de mandado de segurança impetrado contra a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a submissão da decisão de arquivamento de um procedimento de investigação criminal ao Tribunal de Justiça local. Estou de volta. E aqui eu não quero nem entrar no mérito do tema. Quero tão somente destacar a competência do Supremo para julgar as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Mandado de segurança que impugna um ato do CNMP é de competência do Supremo Tribunal Federal. É o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição. Vamos voltar na tela. Caminhar aqui no informativo. Aqui a primeira turma iniciou o julgamento de um agravo regimental e uma reclamação em que se discute se o pronunciamento do presidente do Tribunal Regional Federal teria descumprido a autoridade da decisão proferida pelo ministro do Supremo no agravo de instrumento número tal. Estou de volta. Também não vou entrar no mérito em si do caso, mas destacar a questão processual em torno da reclamação. Lembre, a reclamação é um instrumento processual que tem uma múltipla funcionalidade. A gente pode utilizar a reclamação para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal, ou ainda para garantir a correta aplicação de uma súmula de efeito vinculante. E no caso aqui, o que se vai discutir é o descumprimento de uma decisão do tribunal. A reclamação para garantir a autoridade de decisão do tribunal, ela é cabível quando você demonstra que tem uma decisão do Supremo que está sendo descumprida. Você vai ter que indicar o chamado caso paradigma. Supremo, essa sua decisão aqui nesse processo está sendo descumprida. E aí quem tem legitimidade para reclamar, quem é beneficiado pela decisão no processo. E aqui houve uma reclamação, e pelo que eu estou entendendo, a reclamação não foi admitida pelo ministro relator, e veio aí o agravo regimental. Vamos voltar na tela. Próximo caso. É um caso interessante que vai envolver aí a competência do Supremo para julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça. A primeira turma, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a um agravo regimental para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo para processar e julgar a ação ordinária em que se pretende afastar a aplicação da resolução número tal do Conselho
Nacional de Justiça. Estou de volta e vamos contextualizar. Alguém entrou com uma ação ordinária e nessa ação ordinária está questionando a aplicação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. De início, me chama a atenção que, em verdade, deve estar impugnando algum ato concreto pautado na resolução, porque eu entrar com ação para arguir a invalidade de uma resolução é deflagrar um controle em abstrato da validade. Isso aí teria que ser por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, não uma ação ordinária em concreto. Mas, supondo que realmente seja uma ação que questiona um ato concreto pautado na resolução, e aí o que acontece? É uma ação que questiona ato do CNJ. Pelo que está no artigo 102.1R, compete ao Supremo julgar as ações contra o CNJ e o CNMP, a gente viu agora. Só que o Supremo já disse que, em verdade, o texto constitucional foi meio impreciso quando colocou ações contra o CNJ e o CNMP. O Supremo disse que não é qualquer ação. Certa feita, entraram com ação popular impugnando um ato do CNJ. E o Supremo disse que não me cabe julgar uma ação popular contra ato do CNJ. A ação popular é juízo de primeiro grau. Em verdade, onde está escrito na Constituição ações contra o CNJ, eu devo interpretar como mandado de segurança. Seria nesse sentido. E quando o autor dessa ação ingressou com ação ordinária em primeiro grau, é porque ele certamente sabia do entendimento do Supremo. Eu digo a vocês, eu particularmente, se fosse entrar com ação impugnando um ato do CNJ, não fosse mandado de segurança, fosse uma ação ordinária, eu também entraria num juízo de primeiro grau, porque eu conheço a jurisprudência do tribunal que diz: a minha competência não é para todo e qualquer tipo de ação, é basicamente para mandado de segurança. Só que eis então que, ajuizada a ação em primeiro grau, houve a reclamação alegando que, por força do 102.1R, teria que ser competência do Supremo. Bom, a priori eu imagino que o Supremo ia dizer: não é minha competência julgar a ação ordinária contra ato do CNJ. Só que aí é que veio a novidade. A turma, por maioria, entendeu que tinha competência, sim, o Supremo, e fez uma construção interessante. Repare, não é a posição do plenário, é uma posição da turma. Eventualmente isso pode até aparecer em alguma prova. Vamos na tela. Julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo para processar e julgar a ação ordinária em que se pretende afastar a aplicação da resolução. Bom, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, né, que, a seu ver, a exegese do artigo 102.1R reclama a valoração do caráter genérico da expressão ações, acolhida no dispositivo, né, você pensar a posição do CNJ, as atribuições constitucionais do STF, e aí vem ele. A hermenêutica sistemático-teleológica do mencionado preceito conduz a que somente serão submetidas a julgamento no Supremo as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernente aos objetivos precípios de sua criação. Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. Estou de volta com vocês. E esse tipo de argumentação me leva a uma meditação, e aqui eu me recordo dos estudos sobre argumentação jurídica, retórica, né, e argumentação, que ele diz assim: ações que impugnam atos do CNJ de cunhos finalístico, concernente aos objetivos precípios de sua criação. Mas espera aí, o CNJ pode editar algum ato que não seja concernente aos seus objetivos? O CNJ pode editar algum ato que não tenha por finalidade algo que esteja nas funções institucionais do CNJ? Repare que é uma linguagem rebuscada. Ações que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, ou seja, cuja finalidade seja relacionada aos objetivos de criação do CNJ. Mas todo e qualquer ato do CNJ tem que ser relacionado aos objetos de atuação do CNJ. Então, toda ação ordinária que impugnar do CNJ teria que ser no Supremo, não é? E aí, eu acho muito interessante quando a gente aprofunda
argumentação e vai procurando ver os sofismas que às vezes aparecem na argumentação. Vamos voltar na tela. Aí revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitar a banalização da jurisdição extraordinária e preservar a própria funcionalidade da Corte. Aí vem. A competência originária do STF alcança ações ordinárias em que se impugnam atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar, que desconstituam o ato normativo de tribunal local, em que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do poder do judiciário. Vai lembrar que se eu vou impugnar em abstrato um ato normativo, teria que ser um ADIM. Entretanto, não são de competência do STF as demandas contratos do CNJ que atinjam tão somente servidores do órgão fiscalizado ou mesmo as serventias extrajudiciais que não digam respeito a interesse exclusivo de toda a magistratura ou que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam à regulamentação distinta do judiciário, de que seriam exemplo os relacionados com concursos públicos ou licitações de tribunais locais. Estou de volta. Me parece que o que está sendo dito aí, ó, o cometimento do enunciado comunicativo, né, é de que se for uma ação que impugne um ato de caráter geral, de caráter nacional, ou que questione um ato de tribunal local que envolva o interesse de todos os membros daquele judiciário, aí estaria na competência do Supremo. Me parece que é mais ou menos isso que a gente consegue extrair aí do voto do ministro Luiz Fux. Estou de volta, né? Vencida a ministra Rosa Weber, que entendeu que a competência era de forma restrita, só de modo a alcançar mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, e eu particularmente eu acompanharia aí a ministra Rosa Weber, né? Bom, lei da ficha limpa, retroatividade e inelegibilidade. A primeira turma, em conclusão de julgamento, né, deu provimento para agravo regimental para negar provimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a incidência da lei da ficha limpa em relação à eleição de candidato ao cargo de prefeito no pleito de 2016. O candidato foi condenado pela prática de abuso de poder e captação de voto por sentença transitada em julgado em 2010, que decretou a sua inelegibilidade pelo prazo de 3 anos. Estou de volta, eu já comentei isso aqui com vocês em informativo anterior. A lei eleitoral das inelegibilidades previa que quem fosse condenado por captação ilícita de sufrágio, abuso de poder, ficaria inelegível por 3 anos. E eis que, em 2010, o Pato Donald foi condenado, está inelegível por 3 anos. Só que vem a lei da ficha limpa, aplicável a partir das eleições de 2012, e estabelece que, nessas situações, a inelegibilidade passa a ser de 8 anos. Repare, o Pato Donald está condenado em 2010 por decisão transitada em julgado, ele está inelegível por 3 anos. Vem a lei da ficha limpa em 2012 e aumenta o prazo para 8. Isso gerou uma discussão enorme nos processos eleitorais. Os novos prazos da lei da ficha limpa se aplicam aos casos julgados antes dela, ou isso seria da aplicação retroativa? E o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu e está reafirmando aqui que os novos prazos de inelegibilidade se aplicam. O Supremo entendeu que não é dar uma eficácia retroativa à lei. O Supremo entendeu que você mudou o regime jurídico das inelegibilidades. Você tem uma decisão judicial prevendo que o cara está inelegível, ponto. O prazo de inelegibilidade é inerente ao regime jurídico. E aí, como você mudou o regime jurídico, ampliou de 3 para 8, ele estaria inelegível, não é? Joga na tela. E aí, mais uma vez, está sendo reafirmado isso. A turma considerou aplicável a lei da ficha limpa, que prevê 8 anos de inelegibilidade para quem tenha tido mandato cassado por abuso de poder, inclusive para as eleições subsequentes. Isso aqui tem sido muito batido na jurisprudência. Bom, aqui na segunda turma, rejeitou-se denúncia contra um ministro do Tribunal de Contas e se determinou a baixa dos autos ao 1º grau para que tome as providências necessárias em relação aos demais denunciados que não possuem prerrogativa de foro no Supremo
e aí abrange o filho do ministro e outras 2 pessoas. Estou de volta, isso aqui é um caso que foi amplamente divulgado aí pela imprensa, né? De uma ação penal contra um ministro do TCU, seu filho e outras pessoas sendo acusados de praticar tráfico de influência, né? No intuito aí de manipular, direcionar determinadas obras públicas. E o Supremo rejeitou a denúncia contra o ministro. E aí, como não há prerrogativa de foro em relação aos outros denunciados, ele disse: baixem seus autos em relação aos outros denunciados, ok? Gente, sobre o informativo de número 951, são essas as considerações. Informativo um pouco mais extenso. A gente viu algumas coisas aqui muito importantes, né? A gente aqui destacou: resolução de Conselho de Psicologia pode ser objeto de ADIM. A gente comentou a questão acerca das leis estaduais que, sob o rótulo de proteger o consumidor, adentram em serviço público de energia elétrica, em serviço público de água. Reviu a jurisprudência do Supremo sobre não cabimento de habeas corpus para o colegiado do Pleno, né, de decisão das turmas ou de o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Falamos aí da questão de que a norma estadual, seja de lei, seja da Constituição do Estado, não pode violar o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal como normas gerais de direito financeiro. Enfim, muita coisa bacana que a gente pôde aí estudar nesse informativo 951. E aí eu encaminho para finalizar aqui, queria trazer algumas considerações finais. Primeiro, pedir a todos aqueles que aqui estão assistindo o vídeo, que não estão inscritos no canal, que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações, para acompanhar tudo que eu divulgo aqui pelo meu canal no YouTube. Segundo, queria novamente convidar os que chegaram agora a assistir os encontros anteriores, principalmente a retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017. Queria convidar todos vocês a botarem na agenda o nosso próximo encontro, informativo 952, em breve vai estar aí disponível para a gente estar batendo um papo sobre o informativo 952. E queria também pedir a todos vocês a gentileza de compartilhar essa aula com todos aqueles que vocês conhecem, que estão aí estudando direito constitucional. Gente, o conhecimento detalhado dos informativos nos ajuda a evoluir no direito constitucional e é muito importante para quem se prepara para concurso público. Esse projeto eu criei no Brasil, originariamente em 2007. Eu criei esse projeto em 2007, depois muitos professores copiaram, e durante anos eu desenvolvi as aulas de informativo. Precisei parar por um período, retomei recentemente, e esse projeto ajudou muita gente a evoluir no direito constitucional, a conseguir aprovação em concursos públicos. Inclusive, eu fico feliz de saber que tem hoje servidores públicos aí concursados, magistrados, promotores, analistas de tribunal, que foram meus alunos no projeto de informativos e que agora estão de novo acompanhando o projeto de informativo. Fico feliz em receber aí, as mensagens dizendo que estão acompanhando aí as aulas de informativos. E eu queria pedir a todo mundo, divulguem, convidem mais pessoas para participar. Gente, o meu magistério não é mérito meu, é uma vocação, é um dom concedido por Deus. E dom tem que ser colocado em serviço. Eu digo a todo mundo, o professor é um missionário. Ele tem que se colocar à disposição de ajudar as pessoas. Então o que eu estou lhe pedindo é me ajude a ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando se atualizar com o Supremo Tribunal Federal, avançar no direito constitucional. E basta você fazer uma coisa: compartilha. Compartilha o vídeo, eu convido os amigos aí para assistir e participar do projeto, ok? No mais é isso, muito obrigado por estarem aqui participando, que Deus abençoe vocês, muito em breve a gente se encontra de novo para falar aí do informativo 952, que vocês fiquem com Deus, tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar, valeu!